Fala galera, é Rocha. Nossa aula hoje será aqui da minha casa, então não me leve a mal a informalidade, a falta de edição. Na verdade eu não quis incomodar ninguém indo lá no curso, pedir para abrir o curso, para alguém editar o vídeo, então eu resolvi ser o mais prático possível. Eu aconselho quem estiver ouvindo pelo celular, pôr um fone de ouvido, pegar seu papelzinho aí para fazer suas anotações. Então a gente vai seguir nosso conteúdo normal com a aula de urbanização. Para não ficar muito grande, didaticamente eu vou dividir essa aula em duas ou três partes. Ok, gente? E aí a gente segue o conteúdo normal. Na medida que vocês tiverem dúvida, a gente, quando voltar aí, se Deus quiser, após essa pandemia passar, eu faço uma revisão de tudo que foi gravado aqui. Ok, gente? Então vamos começar falando sobre um assunto muito bacana, que é geografia urbana, nossa aula 6. Essa primeira aula é mais para trabalhar alguns conceitos importantes. E o primeiro conceito que eu queria compartilhar aqui com vocês é o próprio conceito de urbanização. Ok, gente? Urbanização, na verdade, é um processo que ocorre e se completa quando a população da cidade ela se torna maior do que a população rural. Então, diferente de um outro conceito que é o crescimento urbano, que indica só o crescimento da cidade do ponto de vista demográfico. Mas perceba que na medida que a cidade cresce do ponto de vista populacional, a malha urbana, a área urbana, o espaço urbano, ele tem que crescer para atender a necessidade dessas pessoas que vão se expandindo do ponto de vista horizontal mesmo. Essa primeira fase do crescimento horizontal. E aí depois que o crescimento urbano ultrapassa a população rural, e aí aquela área se urbaniza e dá início à segunda etapa do processo de crescimento, que é o crescimento vertical, no caso a verticalização. O nosso país ele tem uma urbanização relativamente recente. Até na aula de demografia eu tinha dito que a primeira vez que o país registrou uma população urbana maior que a rural foi no censo de 1970. Então, literalmente, nós estamos vivendo aí em cidades relativamente novas e ainda estão se adaptando a esse crescimento, e muitas delas ainda estão em fase de crescimento. De uma maneira bem didática, uma das possibilidades dos vestibulares cobrarem esse assunto é através desse processo de evolução, crescimento e desenvolvimento da urbanização. A gente tem em mente que as cidades elas sempre existiram, na verdade elas existiam antes do processo de urbanização. Na medida que elas cresceram, elas conseguiram se urbanizar. E aí eu elaborei nesses 4 pontos aqui de uma forma bem didática para você entender. O marco principal para o processo de urbanização e para as cidades modernas é a própria Revolução Industrial, já que a industrialização ela é de caráter sobretudo urbano, uma atividade desenvolvida em áreas urbanas, e atraiu pessoas para essas áreas. Logo antes da Revolução Industrial, parte das cidades que existiam, isso vamos seguindo até antes da Idade Média e tudo ali, você tinha cidades de caráter comerciais, cidades religiosas, como alguns no Oriente Médio, cidades administrativas. Então, um grande destaque para algumas cidades europeias, Gênova, Florença, e algumas outras que tinham essa vocação. Porém, após a Revolução Industrial, as cidades elas mudaram a sua concepção. Então, a indústria transformou cidades em grandes polos industriais, e aí surgiram cidades voltadas à indústria, como foi o caso de Londres. E as outras vocações elas permaneceram, no caso das cidades comerciais, e outras foram adquiridas, no caso de cidades como centro financeiro, já que as principais atividades agora passariam a ser desenvolvidas nas cidades. Logo, a maior parte da circulação de capital e dinheiro estaria concentrado nesses polos urbanos.
Duas outras coisas para vocês entenderem é que a urbanização ela ocorreu e ocorre também, óbvio, em ritmos diferentes. Até a metade do século XX ela estava muito ligada à primeira e à segunda revolução industrial, e isso era muito voltado e restrito aos países desenvolvidos. Como a industrialização dos países subdesenvolvidos ela é pós-guerra, recente, foi a nossa aula retrasada, né, no curso, esse processo de urbanização ele acabou chegando nos países subdesenvolvidos. Então esses 4 pontos aí são fundamentais para que você entenda esse processo. Voltando à ideia dos países desenvolvidos, visto que esse processo de urbanização está muito relacionado à chegada da indústria, à atração da indústria, e obviamente que os primeiros países a se industrializarem foram os países que iniciaram lá a primeira e a segunda revolução industrial, respectivamente. São países clássicos europeus, e por volta aí do século XIX essa indústria chega aos Estados Unidos, a Bélgica, a França, a Alemanha, Japão, início do século XX. Logo, os países desenvolvidos se urbanizaram mais precocemente, ou seja, tem uma urbanização mais antiga. Como basicamente esse processo ele decorreu relativo à atração da indústria à região, então ele acabou gerando um processo de êxodo rural menos intenso, ou seja, as pessoas elas iam para a cidade sem um grande motivo de serem expulsas do campo. Então esse processo foi mais lento de êxodo rural. Então as cidades elas acabaram crescendo de uma maneira mais lenta, menos explosiva. Por isso que hoje, quando você compara duas grandes cidades como Nova York e São Paulo, Londres e Rio de Janeiro, a gente percebe que as cidades de países mais desenvolvidos elas possuem uma maior estrutura, infraestrutura urbana mesmo, porque esse crescimento ele foi mais lento, e aí gerou uma rede urbana, uma ligação, interligações entre as cidades vizinhas mais densa e mais desenvolvida. Quando a gente compara esse processo com os países subdesenvolvidos, a gente percebe que além dos fatores de atração no pós-guerra, quando as cidades começaram a se industrializar, as máquinas, na medida que chegavam para a produção urbana industrial, elas também chegavam no campo. E associado a um fator que é muito comum nos países subdesenvolvidos, que é o processo de concentração de terra, essa mecanização agrícola ela liberou uma mão de obra muito rápida e ao mesmo tempo, não foi de maneira gradativa como nos países desenvolvidos. E aí, somando os fatores de atração, já que a cidade passava a ser um polo importante para a busca dessa melhor qualidade de vida, o campo se tornou uma área de repulsão. Logo, dois grandes fatores fizeram com que parte das cidades dos países subdesenvolvidos elas crescessem de uma maneira muito rápida, muito intensa. E isso gerou uma rede urbana mais deficiente. Você percebe que esse crescimento desordenado gerou ocupação de morro, ocupação em beira de rio. Ainda hoje, quando a gente precisa fazer uma grande obra de infraestrutura, é comum ter que abrir estrada, derrubar edificações e casas que estão construídas ali nas vias. Perceba que os nossos problemas não são simplesmente pontuais. São problemas decorrentes de uma falta de planejamento. E essa falta de planejamento, sobretudo, está relacionado a esse crescimento explosivo, porque na medida que as cidades cresciam, a população, além do processo de imigração, a população também acabava tendo mais filhos, e aí esse crescimento foi muito intenso, por isso que gerou as cidades com problemas estruturais de base, né? Esse comparativo de fotos aí dá para mostrar bem, ó, Recife em 1950, a Orla de Boa Viagem, e Recife hoje.
Perceba aí que num prazo de menos de um século, né, 70 anos, o quanto mudou a estrutura das nossas cidades. A cidade aqui já é totalmente verticalizada, uma característica de cidades que precisam garantir espaço para suportar a sua grande população. Então, fiquem espertos em relação a isso. Inclusive, eu queria que vocês acompanhassem aqui nesse gráfico para a gente comprovar o que acabou de ser dito. Ó, ver. Em 1975, 94,9% da população da Bélgica vivia em cidades. 85%, 86% da Austrália, Reino Unido já beirando os 90%. Vejo que em 2015, quando a gente passa aqui de 75 para 2015, a mudança nem foi muita porque ela já estava intensamente urbanizada. Então foi um processo relativamente lento. Quando a gente pega aqui nos países recentemente industrializados, vamos ver aqui o caso do Brasil. Em 75 nós já éramos um país que a população urbana superava a rural, foi nesse censo de 70, né? 61%. Em 2015 pulou para 87%. Então, tu vê aqui a África do Sul também, ainda nem era urbanizado na década de 70 e pulou aqui para 67%. Então, esses dados eles nos mostram que esse processo de urbanização recente está muito ligado à chegada da indústria. E é de certo que a indústria nos países subdesenvolvidos, elas chegaram nesse período pós-guerra, sobretudo com incentivo dos governos, que acabaram trazendo e implantando essa indústria, gerando um êxodo rural intenso e uma urbanização extremamente intensa. Ok, gente? Beleza? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que eu explico para vocês direito, ok? Vamos para um outro tópico aqui. As cidades, elas se organizam de acordo com funções e de acordo com tipos, no caso relativo à localização e ao seu processo de formação. E aí eu separei 3 pontos aqui importantes, todos eles estão na apostila também. Em relação ao sítio urbano é a localização. Então nós temos cidades de planícies, é o caso do Recife, por exemplo. Cidades de planaltos, o caso de Brasília, embora seja plano, está em cima ali do Planalto Central. São Paulo também é uma cidade planalto. E cidades montanhosas, embora não sejam muito comuns, porque a própria situação da montanha ela é uma área de repulsão, mas algumas cidades conseguiram se situar num sítio montanhoso. É o caso de La Paz, por exemplo, na Bolívia, Aspen, Santiago, existem várias. Em relação à função, embora não seja uma cidade, ela dificilmente terá uma função, ela sempre será multifuncional. Mas a gente encontra, por exemplo, cidades com grande vocação industrial. É o caso, por exemplo, de Suape. O mesmo exemplo, Suape também no caso que fica em Pojuca, né? É uma cidade também turística. Então a base da economia de Pojuca é industrial, turística, portuária. Então vejam que ela é multifuncional. Algumas cidades têm uma função principal administrativa, no caso, por exemplo, de Brasília, de Washington. Cidades também com características religiosas, o caso de Aparecida, o caso de Meca, Medina, Juazeiro, não Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte, né? Que tem um caráter religioso. Hoje em dia também há muitas cidades com função universitária, o caso de Campinas, Cambridge e várias outras cidades. E em relação à origem, de maneira mais simples, as cidades elas podem ser planejadas ou espontâneas. Um grande exemplo de cidade espontânea é a própria cidade do Recife. Cresceu ali através do comércio na região portuária, ali no Recife Antigo. Espontaneamente, núcleos urbanos foram se expandindo para fora do mar, adentrando o rio Capibaribe, rio Bibiribe,
E um outro exemplo de cidade planejada, o mais clássico aí é a cidade de Brasília, né? Alguns centros urbanos brasileiros também foram de caráter planejado, embora a cidade como um todo talvez não seja, mas algumas áreas elas foram organizadas perante esse planejamento de formação. Caso, por exemplo, Belo Horizonte, parte de Curitiba. Então, assim como alguns bairros também, que fazem parte de cidades, eles ocorreram por um caráter mais planejado. Então, alguns bairros de Jaboatão, por exemplo, a gente pensa ali Cajueiro Seco, você vê todas as ruas, elas são meio que organizadas em forma de quadras, em ruas lineares. Aquilo ali foi um processo de planejamento, de expansão da área ali após a construção do metrô. Mas enfim, essa característica é bem importante. Prosseguindo aqui, gente, a gente vai trabalhar alguns conceitos que sempre aparecem nas provas de vestibulares. Ok, gente? Esse primeiro conceito aqui é clássico, então ele sempre vai aparecer diluído em textos, que é o conceito de conurbação. Conurbados são municípios que se unem através da unificação de uma malha urbana. Eles não se fundem e formam um município, eles continuam autônomos e com características administrativas independentes, mas a sua área urbana ela se expande tanto a ponto de você não identificar mais a divisão entre eles. Então eu coloquei essa imagem aqui que é a clássica, né? Recife lá no fundo, Olinda aqui. Se você não conhece as duas cidades, você vai percorrer muitos bairros limítrofes que você não vai saber onde uma começa e onde outra termina. Por exemplo, também Recife e Jaboatão, você está ali em Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, fazendo uma caminhada na beira do mar. Daqui a pouco tu já entra em Jaboatão e tu nem nota isso. Diferente, por exemplo, quando eu estou indo para Caruaru, perceba que os centros urbanos eles são separados por uma grande área rural, uma grande área natural. Então a gente percebe, inclusive quando eu volto à noite, eu saio de Caruaru e vejo as luzinhas acesas, daqui a pouco Encruzilhada de São João, e aí passa um tempão tudo escuro, aí eu vejo as luzinhas de Bezerros, depois de Gravatá. Vejam que entre esses centros urbanos, entre essas áreas urbanas, existem limites naturais, existem áreas não urbanizadas. Só que se você fizer um passeio aí entre Guarulhos e São Paulo, você não vai saber onde uma começa, onde uma outra termina. Então o processo de conurbação é decorrente desse processo de expansão horizontal da cidade. E aí, na medida que áreas rurais vão se transformando em áreas urbanas, o limite entre dois ou mais municípios acaba se confundindo. Ok, gente? Um outro conceito é o conceito de megacidade. Megacidade é importante você perceber e relembrar que é um conceito quantitativo. Então, segundo a ONU, uma megacidade ela é uma grande aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes, apenas isso. Há alguns autores que põem apenas como município com mais de 10 milhões de habitantes, mas no geral o mais aceito é que seja uma área urbana. Então quando a gente vem aqui, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, são duas megacidades no Brasil. São Paulo aqui, segundo os dados dessa tabela, 20 milhões de habitantes. Obviamente que isso não se resume à cidade de São Paulo apenas, e sim todos aqueles mais de 35 municípios que integram a região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo. Rio de Janeiro, cadê Rio de Janeiro? Até falei carioquês agora, Rio de Janeiro. Cerca de 12 milhões de habitantes, mas a cidade do Rio ela tem um pouco mais de 6 milhões. Então, óbvio que ele está falando do Grande Rio. Mas você percebe que boa parte das megacidades, Tóquio, a principal, Delhi, Mumbai, Cidade do México, Xangai, China, Calcutá, Índia, Bangladesh, Dakar. Vejam que há uma tendência hoje dessas megacidades elas estarem concentradas em países subdesenvolvidos.
Isso por conta do próprio crescimento urbano e o crescimento demográfico dessas cidades subdesenvolvidas serem mais intensas do que o das cidades desenvolvidas. Se a gente pensasse há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, a maior parte das megacidades elas eram localizadas em países desenvolvidos, já que eles tiveram o processo de urbanização e o crescimento demográfico urbano é mais acentuado e mais antecipado. Mas hoje é uma tendência, inclusive em pouco tempo aqui, Delhi subir isso aqui, Calcutá, aqui, Cairo no Egito. Então essas cidades, a ideia é que elas subam nesse ranking, enquanto que há um processo de estagnação do ponto de vista populacional mesmo, né, nas grandes cidades de países desenvolvidos. Então, só para vocês terem uma noção, até 2030, então, cidade com mais de 10 milhões de habitantes, então vai ocorrer essa modificação. Então as áreas que estão em declínio aqui, ó, Tóquio, Moscou, Paris, Londres, que estão diminuindo, crescendo menos, Cidade do México, já as cidades que mais crescem, ó. Então, cidades aqui, algumas na Índia, ó, na África também, ó, Luanda, Lagos, Joanesburgo, África do Sul, Lima, Peru. Então, há essa tendência, então é importante ficar ligado. Eu também não queria que vocês confundissem megacidade com cidade global. Megacidade é um conceito quantitativo. Cidade global está relacionado com um aspecto qualitativo. As cidades globais elas já estão inseridas num conceito de hierarquia urbana. São cidades que conseguiram alcançar um poder de influência enorme. E aí na urbanização a gente chama esse poder de influência de polarização. Então são cidades que conseguem polarizar e influenciar outras cidades, nesse caso no mundo. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando uma ideia de hierarquia. Então um grupo de geógrafos ingleses eles elaboraram uma pontuação relacionada com alguns aspectos, tipo instalação de bancos, influência comercial e uma série de coisas. Eles estabeleceram pontuações e eles dividiram essas cidades globais de acordo com características de influência maiores ou menores. Então existem cidades alfas, cidades que alcançaram aí 12 pontos, Londres, Nova York, Paris, Tóquio. Essas são as cidades mais influentes do mundo. Também cidade alfa, mas com uma pontuação menos, ó, Chicago, Hong Kong, Los Angeles. No Brasil, em relação à cidade global, grandes metrópoles globais, a gente tem São Paulo, olha lá aqui, ó, São Paulo que atingiu 8 pontos, já não é mais uma cidade global alfa, e sim uma cidade beta. Então ela tem o mesmo poder de influência que Madrid, que Cidade do México, que Bruxelas. E existem as cidades globais gama, que exercem influência, óbvio, mas as suas influências elas têm um poder de polarizar áreas menores. E você tem algumas aqui, ó, com 6 pontos, Amsterdã, Boston, Dallas. 5 pontos, Estocolmo, Suécia, Bangkok, Tailândia, Montreal, Pequim, Roma. 4 pontos aqui, ó, Istambul, Turquia, Xangai, China, Munique, Miami, enfim. É mais uma relação visando essa ideia do poder de influência de cada cidade. Obviamente que cada cidade ela tem instalado uma sequência de grupos de empresas que vão gerar uma influência maior. Tem a questão das redes também, que vão gerar uma maior ou menor integração do ponto de vista literalmente urbano. Então a gente leva isso em consideração, aí a questão da presença de grupos financeiros como Bolsa de Valores, a questão de localização de empresas multinacionais também, de consultoria, publicidade, marketing.
E não podemos esquecer que essas cidades globais também são grandes cidades com núcleos de pesquisa, ciência, tecnologia, enfim, o que acaba definindo as suas características. Ainda seguindo essa pegada aí de hierarquia urbana, cada cidade ela é articulada por interligação entre rodovias, ferrovias, internet, enfim, e isso se chama rede urbana, essa interligação que as cidades estabelecem entre si, que não está relacionado só a fluxo de mercadoria, e sim hoje principalmente dinheiro e informação. O esquema clássico da hierarquia urbana trabalhava essa ideia, né? Que no passado uma metrópole nacional ela se intercalava com a metrópole, mantinha contato com a metrópole regional. Era muito difícil alguém de uma vila, por exemplo, ter um contato com alguém de uma metrópole nacional. Hoje, por conta da globalização, esse esquema atual, perceba que é tudo muito conectado. Alguém de uma cidade local, como João Pessoa, por exemplo, pode ter um contato direto com uma metrópole nacional, como Recife, ou uma grande metrópole nacional, como São Paulo. Então hoje acaba tudo se tornando mais interligado. E aí, do ponto de vista dessa hierarquia urbana, perceba que o Brasil ele tem um grande poder de polarização muito ligado às capitais tradicionais. Você vê as duas grandes metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo, mas algumas metrópoles nacionais, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador. Existem também metrópoles regionais, que são cidades com um poder de polarização muito grande na sua região. Caso aqui de Manaus, Belém, Goiânia, Goiás. E existem centros regionais, que são cidades, mas que exercem mais um poder de influência dentro da sua região. É o caso de João Pessoa, o caso de Natal. E existem cidades com forte especialização industrial, existem centros locais. Enfim, então essa hierarquia ela é muito presente hoje. Obviamente que a gente está tratando de um tema que ele é extremamente dinâmico e pode mudar a qualquer momento. Então, por exemplo, se a gente pensar que daqui a alguns anos, pega uma cidade qualquer aqui, Curitiba possa receber grandes investimentos a tal ponto de ampliar o seu poder de polarização e se transformar numa metrópole global, do mesmo jeito que Recife, enfim, por conta do Porto Digital. Então isso é muito dinâmico. Algumas cidades podem subir nesse ranking da hierarquia. Ok, gente? Essas cidades elas têm um poder de polarizar outras cidades próximas a elas. Esse poder de influência, além de atingir cidades de fora, de outras regiões inclusive, mas há um poder de aglutinar cidades e tornar uma espécie de dependência. Assim formam-se as regiões metropolitanas, que na verdade são conjuntos de municípios que estão ligados a uma determinada cidade central, sobretudo se for, no caso, uma metrópole. Lembrando que a aplicação do conceito de região metropolitana ele é por meio de decretos municipais, então, ou estaduais. Então são leis que são criadas. Então isso não reflete literalmente o caráter de influência daquele local, mas sobretudo a partir de demandas muito específicas. Um outro conceito que é análogo à região, o conceito de região metropolitana, é o conceito de RID, que é Região Integrada de Desenvolvimento. A grande diferença é que quando a gente fala de região metropolitana, as regiões metropolitanas elas sempre são constituídas por municípios ligados a uma cidade central dentro do mesmo estado. Já a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, ela pode abrigar cidades de estados diferentes. A primeira delas aqui surgiu no início dos anos 2000 com a ampliação da região do Distrito Federal. Muitas cidades satélites e outras cidades do entorno do Distrito Federal, envolvendo Goiás e envolvendo Minas Gerais, elas acabaram gerando uma grande região integrada.
E aí foi criada a lei estabelecendo a primeira rede, que é essa rede Distrito Federal e de entorno. Outras surgiram, por causa da rede de Grande Teresina, que abriga municípios tanto do Piauí quanto das proximidades ali também. E a rede Petrolina Juazeiro, a nossa, que envolve municípios, por exemplo, Casanova, Bahia, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, que é uma região, um polo de desenvolvimento importante que não está limitado a apenas um estado, e sim está no limite ali de 2 estados. Existem outros projetos de criação de novas redes, é o caso da rede do Cariri, e outras por aí. Isso pode mudar ao longo do tempo. Voltando para a ideia de regiões metropolitanas, vejam que nesse mapa aqui fica bem evidente o seguinte: o que são aglomerações urbanas, ou seja, são áreas em que municípios estão próximos e que formam uma grande área urbana, uma área urbana, mas não há uma lei que estabelece que aquilo ali se torne uma região metropolitana, ou simplesmente não tem uma metrópole polarizando toda aquela área. As redes, região integrada de desenvolvimento, aqui é a de Juazeiro, tem aqui o de Teresina, entre Maranhão e Piauí, e a de Brasília. Colar metropolitano, entorno metropolitano e área de expansão. Na verdade, que no momento que as regiões metropolitanas elas são estabelecidas, isso não significa dizer que elas vão ficar estáticas. Então é possível que ocorra um processo de expansão, e aí por meio de leis, o decreto para ampliação dessas regiões metropolitanas. E as regiões metropolitanas em si, enfim, quase que não sai a palavra. Então vê a região metropolitana aqui em Manaus, Palmas. Não há algo específico que permita que um lugar apenas tenha uma região metropolitana, um estado, mas no geral geralmente é desse jeito, né? Você vê aqui Pernambuco, só a região metropolitana do Recife. Você pega aqui Paraíba, por exemplo, que a ideia, foram criadas várias leis, e isso foi sendo feito de maneira meio que descabida e desordenada, e a tal ponto da Paraíba hoje ter um dos maiores números de regiões metropolitanas, talvez o maior. São 13 regiões metropolitanas, fora a região de João Pessoa. Isso não significa dizer que aquela região é literalmente toda ela integrada. Não, por isso que é possível que no futuro, por exemplo, Pernambuco surge aí com a região metropolitana de Caruaru, uma região metropolitana de Petrolina, enfim, é possível, tá, gente? Falando sobre a nossa região metropolitana, então, no geral, ela aqui é formada por municípios que são conurbados, são 14 municípios. Foi feito uma lei para incluir novos municípios, foi o caso do município de Goiânia, aqui em cima, do município de Sirinhaém, aqui embaixo. Mas, no geral, a nossa região metropolitana, ela se estende até Moreno, Jaboatão, Moreno aqui, nesse sentido oeste. Vitória de Santo Antão já está fora da região metropolitana. Camaragibe e São Lourenço, aqui é esse limite noroeste. E lá em cima, Itapissuma, Igaraçu, tem Araçoiaba aqui, e Goiânia aqui em cima, formando aí os 14 municípios. Quando essas grandes regiões metropolitanas elas crescem a tal ponto de se unirem entre si, formam as chamadas megalópolis. Então são áreas super urbanizadas, densamente povoadas, formadas por 2 ou mais áreas metropolitanas. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é um mapa que aponta a possível megalópole brasileira. Alguns autores afirmam que é uma megalópole em processo de formação, que seria a megalópole Rio-San ou San-Rio. Perceba que entre o Rio de Janeiro e São Paulo, eu não entendo, estou falando Rio de Janeiro com sotaque, existe uma grande área urbanizada e literalmente integrada, embora existam espaços entre eles que não são completamente urbanizados. Você tem as zonas industriais,
indústrias instaladas em toda a região, esse trecho Rio-São Paulo, a maior ponte aérea, rodovias ligando entre elas, portos importantes. Então há quem diga que aí está a nossa megalópole brasileira, embora seja um conceito que surgiu primeiramente para falar sobre essa megalópole que surgiu aqui, a primeira, desde o contexto um pouquinho depois do pós-guerra, que foi Boys-Wash, essa grande região integrada, polarizada, marcada por uma densa rede urbana que se estende do norte aqui, de Boston até Washington, ao sul, Boys-Wash. Existem outras hoje nos Estados Unidos, Shipets, que liga aqui Chicago, na região dos Grandes Lagos aqui a Pittsburgh, e São Francisco ao norte, San Diego ao sul, também é considerada outra megalópole estadunidense. No Japão nós temos o Tokaido, que liga aqui a grande região industrial que liga Tóquio, pegando toda essa região industrial japonesa. Então, uma região de mais de 80 milhões de habitantes. Então, é considerado uma outra megalópole, tá, gente? A Banana Azul, então, é um conceito até bem novo, que se refere à megalópole europeia. É uma área com mais de 111 milhões de habitantes, que abriga grandes centros industriais, começando aqui na Inglaterra. Então agrega Liverpool, Manchester, passa por Londres, interligado pelo porto de Roterdã, pega Amsterdã, Luxemburgo, Frankfurt, Stuttgart, chega aqui, passa por Zurique, Suíça, e acaba aqui nas 3 cidades mais importantes do ponto de vista industrial da Itália, né? Turim, Milão e Gênova. Existe também um que chamam tem também a Banana Dourada, que é aqui embaixo, que é o Cinturão do Sol europeu. Esse aqui é um grande aglomerado urbano que muitos acabam chamando também da megalópole europeia. E só para mostrar o caráter dinâmico disso aí, então a gente está vendo aqui, a China quer construir uma megalópole de 130 milhões de habitantes. Então, desde os anos 80 é o Xingxinxi, unindo Pequim, Tianjin e Hebei, sei lá como é que se fala isso, velho. É uma iniciativa do governo chinês buscando controlar um pouco o crescimento de Pequim. Pequim é uma região que já ultrapassou aí os 20 milhões, a área urbana de habitantes. E aí uma alternativa para conter esse crescimento é criando áreas urbanas e metrópoles fora da grande metrópole, a desmetropolização. E aí a expansão para o norte e a expansão para o sul, aqui para a região também da portuária. Então é possível, a partir de planejamento urbano, fazer essa expansão. Ok, gente, já estamos aí em quase 40 minutos de aula. Eu sei que eu falo muito. Eu vou gravar outra aula falando sobre industrialização brasileira e sobre problemas urbanos, que são assuntos que caem bastante. Ok, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos aí vamos orar para que essa pandemia passe logo, e quem é o coronavírus frente ao desafio de vocês do Enem, né? Então vamos lá, a gente vai superar o Enem quanto mais uma pandemia como essa. Ok, gente? Rocha. Eu peço de verdade que vocês leiam a apostila e façam os exercícios da apostila, e na dúvida a gente vai se comunicando remotamente. A saúde em primeiro plano, saúde em primeiro lugar, e aí vamos ajudar a diminuir a curva dessa pandemia. Ok? Daqui a pouco ou amanhã eu disponibilizo essa outra videoaula.
Fiquem bem, fiquem com Deus. É Rocha, um abraço.